Atos dos Apóstolos, capítulo 6, parte 2. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu sou Edilmar, sou pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo. E eu queria convidar você a fazer parte deste nosso estudo virtual do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu quero encorajar você a ler todo este capítulo 6, meditar neste capítulo, orar a respeito dessas palavras e depois de ter meditado, orado, pensado sobre essa palavra do Senhor, volta aqui no nosso vídeo e confere conosco os nossos pensamentos, comentários e impressões. Deixa eu perguntar para você, você está aberto à palavra de Deus? Seu coração está aberto, ele está receptivo à palavra do Senhor e à revelação do Santo Espírito de Deus? Nós vemos aqui no capítulo 6 uma mudança grande que aquelas pessoas estavam vivenciando, uma vez que eles estavam iniciando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, numa nova aliança, num novo testamento, sobre nova orientação. Orientação esta vindo direto do Espírito Santo, que foi derramado sobre aquelas pessoas, conforme o Senhor Jesus disse que seria. E você está aberta ao chamado do Senhor Jesus? A ouvir, atender, a responder e corresponder ao chamado do nosso bom pastor, o Senhor Jesus? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus te chamando para segui-lo, para fazer a obra dele nesta terra? A gente, então, aqui nos Atos dos Apóstolos, a gente está vendo que os 12 apóstolos ouviram o chamado para seguir Jesus e estão dando o máximo de si mesmos para trabalhar na obra do Senhor e ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E, como diz aqui o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, o número dos discípulos iam aumentando. E houve necessidade até de fazer um chamado e uma ordenação de mais 7 homens para servir à mesa na casa do Senhor. E a obra ali estava crescendo tanto, que houve aqueles problemas internos, né, na distribuição ali da alimentação, no programa da distribuição de alimentos entre os carentes, entre as viúvas ali da época, que os discípulos foram chamados a entrar como intervenção, e então eles decidiram que 7 homens teriam que ser ordenados para fazer essa obra. E esses 7, eles vestiram mesmo a camisa, né? Como se diz no popular, e foram à luta, arregaçaram as mangas para fazer ali a obra de Deus. E os apóstolos, com a oração e a imposição de mãos, ordenaram esses 7 homens. E agora esse capítulo 6 dá destaque a um deles. Quem? Estevão. E que a gente sabe sobre Estevão? Nós sabemos que ele ouviu o chamado, atendeu este chamado de trabalhar na distribuição
dos alimentos, alienação social da igreja primitiva. Nós sabemos também que ele tinha um nome grego, de origem grega, né? Estevão, e que ele era um helenista, segundo a história. Ele era um estrangeiro, mas judeu, e falava grego, morava em Jerusalém e se tornou cristão. Há quem diga que ele fazia parte da comissão de 70 discípulos do Senhor Jesus já, né? E ele era engajado na obra do Senhor. Ele era um homem de fé, tinha manifestado a graça do Senhor na vida dele, era reconhecido como um homem que tinha sabedoria, boa reputação entre as pessoas, graça, ele era cheio de fé e do poder de Deus. E, além de servir à mesa, Estevão, cheio do Espírito Santo, através dele, Senhor Jesus realizava sinais, prodígios, curas entre a multidão ali na igreja primitiva em Jerusalém. Estevão, muito ocupado na obra do Senhor, fazendo grandes sinais ali naquele local, em Jerusalém, entre o povo da época. Ele, né, que já estava sendo parte da solução de um problema interno do programa de distribuição de alimentação da igreja primitiva, agora se destaca e tem que enfrentar uma oposição vinda de fora, dos religiosos, eles, de novo, aqueles religiosos que tanto importunaram o Senhor Jesus, que neste livro de Atos já importunaram Pedro e os apóstolos, agora estão importunando esses novos trabalhadores da obra do Senhor que foram ordenados. Então, Estevão agora se tornou o alvo desta velha guarda, desses sacerdotes religiosos, deste tribunal, como se diz hoje, para fazer um paralelo, né, dessa CPI, guardadas as proporções daquela época, que não estava alinhada com o propósito, a obra do Senhor Jesus na terra. E a oposição contrária a Estevão e à igreja do Senhor Jesus era de vários lugares. Aqui no versículo 9, capítulo 6, você vai ver. Levantaram-se alguns da sinagoga dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, discutiam, queriam ter um argumento superior, mas o versículo 10 diz que eles não conseguiam superar nem resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava naturalmente, o Espírito Santo. Estevão ali tinha que rebater aos ataques verbais até o momento, mas a sabedoria dele era tanta, né, que ele estava sendo superior, ganhando deles nesta discussão que devia ser muito acirrada. Quero abrir um parêntese aqui para comentar com você sobre um determinado local, uma sinagoga da Cilícia. Tarso era um lugar que ficava na Cilícia. Então, muitas pessoas pensam
que esta sinagoga da Cilícia era frequentada por Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. E há quem diga que nesta discussão, nessa briga verbal com Estevão, também discutia com Estevão Saulo de Tarso, que se tornou depois Paulo, como eu falei. Mas nesse momento, Saulo era contra a igreja do Senhor, era contra os apóstolos. E nesse momento, ele discutia com Estevão. Estes religiosos, muitos deles corruptos, olha o que eles fizeram para atacar, para perseguir Estevão, que só estava fazendo bem. Lembrando que Estevão, ele estava entre os que estavam trabalhando no programa da ação social da igreja primitiva. E ele estava sendo destacado em fazer prodígios, milagres entre o povo, sendo cheio do Espírito Santo. E esses religiosos corruptos, olha o que eles fizeram. No versículo 11, eles subornaram os homens, pagaram alguns homens para mentir. E eles deram até o que era para eles falar. Eram para eles espalhar, que eles ouviram, Estevão falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, eles foram pagos, esses homens foram pagos para espalhar fake news sobre Estevão. Mas não parou por aí, não. Além de pagar esses homens, subornar esses homens para falar, dizer que Estevão estava falando blasfemas contra Deus e contra Moisés, eles ainda excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e aí investiram contra ele e levaram, arrastaram Estevão ao conselho, que é o tribunal, sinédrio, né? E olha o que é a opinião do povo, né? O povo, uma hora eles são a favor, outra hora eles são contra, na multidão de Jesus, né? Quando Jesus estava na terra, uma hora o povo falava, bendito que vem em nome do Senhor, e outra hora eles gritavam, crucifica. E agora o povo, uma hora estava do lado dos apóstolos e da igreja, e de repente eles, como se diz, viram a casaca, e todos se viram contra Estevão. E assim eles pegavam as palavras que Estevão falava e distorciam. E ganhavam dinheiro com isso, esses homens. Então, acabou que eles pegaram Estevão e levaram para aqueles homens, os mesmos que prenderam Pedro, os mesmos que mataram o Senhor Jesus. Estes sacerdotes, entendidos na lei de Moisés, sabiam muito bem que em Êxodo 20:16 está escrito: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas esses mesmos sacerdotes, eles apresentaram ali, arranjaram falsas testemunhas, testemunhas falsas, para declarar mentiras neste tribunal contra Estevão, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então Estevão estava ali perante aquele conselho daqueles homens
e ele estava diante de pessoas que na época eram consideradas pessoas cultas, pessoas bem preparadas, né? Que seria o judiciário ali daquele momento, e ele sendo acusado injustamente, já teve que debater oralmente e venceu, né? Naquele debate que foi mencionado anteriormente no capítulo, eles não podiam, não conseguiram superar a sabedoria do Estevão. Naquele momento, ele estava então diante daquele conselho, sem, ao que tudo indica, nenhum apoio do povo. Não se diz no texto que ele estava com mais alguém ali apoiando, porém, Estevão estava com Jesus. Ele tinha o Espírito Santo. Ele estava na presença de Deus. Estava com a sua consciência tranquila, feliz de realizar uma grande obra, e estava ali, diante daqueles acusadores, no sistema judiciário da época ali de Jerusalém, que eram esses religiosos. Estevão, homem de coragem, aparentemente sozinho, tendo que responder a acusações falsas. E algo muito lindo aqui, nesta palavra, demonstra e revela que quando aqueles homens, aqueles religiosos, aqueles inquisitores olharam fixamente para Estevão, eles viam o rosto de Estevão como sendo o rosto de um anjo. Mateus 5, versículo 11 e 12, Jesus conta, né, para nós na palavra que há uma recompensa, há um galardão, há um prêmio para aqueles que forem injuriados, perseguidos. Ou o Senhor Jesus diz, né, se alguém mentindo disser todo o mal contra a gente por causa de Jesus. O Senhor ainda fala, né, Mateus 5,12, se alegre, fica muito alegre, mas muito mesmo, porque é grande o galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas antes de vós, disse o Senhor Jesus. Com certeza, Estevão, ele estava focado nas coisas do Senhor Jesus, do reino de Deus, no próprio Senhor Jesus e naquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Então, Estevão estava numa comunhão e numa paz tão grande, uma paz interior, uma paz completa, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aparentemente, ele estava em desvantagem por estar sozinho, estar sendo injustiçado, mas pelo ponto de vista do reino dos céus, pelo ponto de vista de Deus, ele estava muito além de qualquer um daqueles que estavam ali. Ele estava numa comunhão perfeita com o Senhor, com a paz de quem está no centro da vontade de Deus, de quem ouviu o chamado e de quem está fazendo direitinho o seu trabalho, executando a tarefa, a missão que, pela imposição das mãos dos apóstolos, ele recebeu para realizar. E ele estava, então, também sofrendo essa oposição e essa exposição naturalmente naquele tribunal. Quantos
Quantos homens do Senhor que não temeram nada e nem ninguém para fazer a sua missão de ser testemunha do Senhor Jesus. Estevão estava ali, fazendo com honras e em honra a vontade de Deus e realizando o seu trabalho, cumprindo a sua missão. Então, eu e você que temos esse chamado da parte do Senhor Jesus Cristo para ser testemunha do Senhor Jesus, ser luz do mundo, sal da terra, pregar a palavra e dar também um bom testemunho com a nossa vida, né? Nos afastando dos escândalos, de tudo que desagrada o Senhor. Então, vamos nos inspirar com Estevão. Olha, Estevão disposto a aceitar o trabalho que precisava ser feito na casa do Senhor e indo muito além no seu testemunho, a ponto de chamar a atenção daqueles líderes ali religiosos do mal que colocaram ali Estevão num debate. Estevão se deu bem no debate, ele era um obreiro preparado, que maneja bem a palavra da verdade, então não deixou nada a dever naquele momento em que ele foi requisitado e, claro, não foi na força dele. Toda aquela sabedoria não era dele mesmo. Ele recebia do Espírito Santo essa medida para lhe superar toda a argumentação, toda a discussão em que ele estava. E também usado na obra, a vida dele, ele era usado para realizar sinais entre o povo, grandes coisas realizando ali e conservando a sua paz, com toda aquela perseguição, injustiça e mentira sendo feita contra a vida de Estevão. E ele, ali naquele momento, seu rosto resplandecendo, a gente viu na palavra já um caso em que Moisés, está escrito em Êxodo 34, 29, depois de ter estado na presença do Senhor, Moisés, o seu rosto brilhava, resplandecia, brilhava tanto que as pessoas tinham até medo de se achegar a ele. E também aqui Estevão, o seu rosto tinha algo diferente que as pessoas compararam ao rosto de um anjo. Então, olha só, tanta manifestação do sobrenatural na vida de Estevão, na igreja primitiva, diante do tribunal ali daqueles religiosos. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem, você não pode perder de jeito nenhum esse estudo. A gente vai ver o que Estevão falou neste interrogatório, neste tribunal dos religiosos. E vamos ver o que aconteceu com este homem, este servo de Deus, este que amou ao Senhor e se dedicou 100% na obra, na igreja primitiva. Pense nessas coisas, se inspire e aceite mesmo o chamado do Senhor para fazer a sua obra. Deus te abençoe. Muita paz.